Oi, oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Quero trazer para vocês hoje um livro que eu li. Esse livro aqui, Desejo, Dê uma Mordida. Tracy Wolff é a escritora desse livro e é um livro de vampiros. Finalmente, né? Eu li um livro de vampiro depois de muito tempo sem ler nenhum livro trazendo essa temática do sobrenatural, gótico, noturno, né? Os seres aí do submundo da noite. O último livro que eu li que trata de vampiros foi aqui da série da Cassandra Clare. E tem os vampiros ali em Cidade da Lua Crescente, mas bem sutil. Pois então, li agora um livro que o protagonista é um vampiro e me lembrou muito Crepúsculo. Nós vamos conversar então sobre esse livro Desejo, que tá aí super hypado, muita gente lendo, já tem segundo volume lançado aqui no Brasil. Expectativa também para os próximos livros aí pela editora Astral. Bora conversar. Quero já aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o joinha nesse vídeo e comentar se você gosta de livros de vampiros, se esse tipo de temática te atrai ou se você não tem muita paciência para esse tipo de livro não, viu? Esse livro aqui, Desejo, da Grace Wolff, tem um pouco mais aí de 440 páginas por aí e eu li ele porque tava muita gente falando sobre livro de vampiro ultimamente e eu tive assim uma leve experiência com alguns, cheguei sim a ler toda a série Crepúsculo, mas li só depois que tinha visto os filmes. Eu quis ler para fazer esse comparativo com os livros. Li alguns livros da saga Irmandade da Adaga Negra. O meu primeiro contato foi com o primeiro livro da série Amante Sombrio e eu amo essa saga imensa. Mais de 19 livros também lançados, então para quem for querer ler essa saga, tem que estar muito disposto, porque são muitos livros também. Eu gosto muito dessa ideia de vampiro em anime. Em anime japonês eu gosto bastante, eu gosto muito de ver anime. Então tem um, inclusive, Vampire Knight, que eu vou fazer um comparativo também com esse livro Desejo. Então assim, a gente conhece ali um pouco desse universo vampírico. O livro ali não fala de cara pra você que nós vamos falar de vampiros. Não. A descoberta sobre vampiros, ela é um pouco lenta, gradativa, porque a protagonista, a Grace, ela vai entrar nesse mundo em que existe os seres do submundo. Ela não conhece. Para ela não existe, na vida real não existe esses seres. O que acontece? A Grace, ela perdeu os pais no acidente de carro, os dois morreram, e ela foi morar com o tio e a prima. Só que o tio dela é diretor de uma escola no Alasca, lá no fim do mundo, no meio da neve e do gelo. Que tem uma escola lá? Não sei. Mas ela foi então morar com eles porque era a única família que tinha. Quando ela chega lá na escola, gente, a primeira reação que ela tem é: uau, essa escola não é uma escola comum, essa escola é um castelo, porque parece o castelo de Hogwarts. O jeito que ela descreve o castelo é muito cara de castelo de Harry Potter. Então assim, não tem o que você fazer. Se o castelo já é assim, tem coisa estranha aí, porque por que ter um castelo desse naipe no meio da neve, lá no Alasca, no fim do mundo, cheio de estudante de grana, cheio de estudante riquinho mimado? Alguma coisa tem, né? Pois então, a Grace, com toda a inocência de uma menina de 17 anos, que tá passando ainda pelo processo do luto, quando entra nessa escola, a primeira pessoa que ela encontra é o Jackson. O Jackson já chega todo sombrio, com aquele ar de perigoso, aquela aura negra em volta de si, com frieza, praticamente dizendo para ela que ela não devia ficar lá, que ela devia ir embora. Ele praticamente joga na cara dela: vai embora, vaza. E ela peita ele e fala: não vou embora, vou ficar aqui, ninguém me tira. Só que nesse primeiro contato da Grace com o Jackson, tem uma química surreal, principalmente para quem gosta dessa ideia do enfrentar o perigoso, se apaixonar pelo desconhecido, você encontrar a dor e o vazio no olhar do outro e se apaixonar pelo vazio do outro, porque corresponde ao seu vazio, corresponde à sua dor, você se sente ali igual, porque você se enxerga no outro. Esse livro é para você, viu? Porque foi isso que a Grace sentiu ao encontrar e olhar para o Jackson. Ela se encontrou na dor e no vazio dele. Ela, ao olhar nos olhos dele, ao ter esse primeiro contato, ela viu tanto sofrimento no rosto e no semblante dele, que ela enxergou o próprio luto dela. Então ali ela apaixonou. Não, assim, não tem como, gente, apaixonou, porque
ela começa uma obsessão por esse Jackson, que não é brincadeira. O livro, boa parte do livro, você fica se perguntando, essa mulher só quer saber dele, essa mulher só quer falar dele, essa mulher só quer saber onde ele tá, com quem ele tá, o que ele faz. Sim! Ela só quer saber do Jackson. E eu fiquei um pouco agoniada, sabe, com isso, porque eu queria que a história se desenrolasse mais, eu queria que ela frequentasse as aulas, eu queria que ela conhecesse outros personagens, eu queria que ela vivesse uma vida naquela escola. Mas nesse primeiro livro, a vida dela realmente é praticamente um romance. É praticamente conhecer o Jackson, é praticamente se relacionar com o Jackson. Ela tem uma amizade muito legal com a prima dela, Macy, e é muito profunda. Elas têm uma amizade assim que vai se desenvolvendo bem de acordo com os capítulos. E tem um outro personagem também, o Flint, que ele se relaciona bastante com a Grace. Só que o Flint, ele aparece em alguns momentos esporádicos do livro, vive alguns momentos com ela que você fica na dúvida se ele é uma pessoa do bem ou do mal. Ele é aquela pessoa que você acha que ele é bondoso, mas parece que tudo indica que não. Você fala, mas ele é legal, gente. Ele tá protegendo ela, tá ajudando ela, tá fazendo uma amizade com ela, fazendo ela se habituar na escola. Por que que tem um ar de suspeita em volta dele? Algumas palavras, algumas coisas que ele joga, parece que fica duplo sentido. Então, você fica com esse ar de suspeita. A Grace também conhece uma outra personagem, a Mia, nesse livro. Inclusive, ela conhece a Mia na biblioteca. A biblioteca é um lugar muito legal nessa escola. A Mia, ela tem um ar também um pouco distante, mais frio, mas a Mia também tá sofrendo luto. A Mia perdeu um namorado recentemente e ela tá nesse momento de se recuperar, né, da perda de alguém que ela amava. Então ali a Grace, ela encontra pessoas e se relaciona com pessoas que meio que entende também o momento que ela tá vivendo. Isso é muito legal. É que a Grace, ela não sabe que todas as pessoas que estão em volta dela não são seres humanos. Ou são bruxas, ou são vampiros, ou são lobisomens, ou são dragões. Isso que eu achei mais legal nesse livro. Tem até dragões, gente. Só que são seres humanos que, tipo metamorfos, né? Que se transformam lá em dragões. Mas mesmo humano é um dragão. Isso que é o legal. Tem uma hora que um personagem questiona: você, quando não é dragão, você é humano? Não, eu sou dragão o tempo todo. Eu estou vestido, né, na pele humana, mas eu continuo sendo dragão. Isso que eu achei bem legal, porque não há separação. Eles apenas parecem humanos. Então, a gente tem ali 50% do livro, a Grace vivendo no local, no ambiente escolar, em que ela não sabe que é uma escola de monstros. E a gente vai descobrindo junto com a protagonista, nos primeiros 50%, né, do livro, que ambiente, nas primeiras 250 páginas, que ambiente é esse, e ali vai aqueles pequenos indícios. E é bastante arrastado, de certa forma é até bastante estressante os primeiros 50% do livro, porque você quer desvendar, você quer descobrir, mas parece que a história não caminha. E nesse meio tempo, a Grace vai vivendo situações nessa escola que parece que ela corre risco de vida. Tem um momento lá que, tipo, o lustre cai na onde ela estava indo e quase cai em cima dela para ela morrer. Tem uma hora lá que um galho de uma árvore cai, né? Se reparte no meio e ela cai no chão e quase morre. Então, parece que as coisas que vão acontecendo com ela na escola, tudo colocam ela num risco ali de sobrevivência. E ela não percebe isso, que, opa, será que estão tentando me matar ou será que essas coisas são coincidências? Isso não fica claro nos primeiros 50% do livro. Depois disso que a gente, sim, vai ter uma trama mais desenvolvida, que é quando ela descobre que o mundo em que ela vive são de monstros. Que as pessoas que ela convive são monstros. E que o cara que ela está perdidamente apaixonada, o Jackson, é um vampiro. E eu já vou deixar super claro que o Jackson é um vampiro, porque assim, nos primeiros momentos que eles se relacionam no livro, isso fica muito na cara, gente. Fica muito na cara que ele é o vampiro. Primeiro, você vai perceber lendo o livro, tá na neve, gelado, no Alasca, todo mundo agasalhado, e ele sem casaco. Ele não sente frio. Uma outra questão também no livro, ele não come, todo mundo comendo, ele não tá comendo. Ele tem aquele grupinho dele, que ele só anda junto com um grupo, que são rapazes. Gente, outra coisa, ele é lindo, viu? Ele é lindo assim, lindo de morrer. Lindo! Então, poxa, se um cara é lindo, frio e perigoso, tem trem aí, entendeu?
Já tem trem aí. Então, assim, é nítido. Você descobre que ele é vampiro no primeiro, então isso não é spoiler. Você no início você já percebe. A Grace não, mas a gente saca na hora. E outra coisa que eu achei legal, eu quero comparar com o Crepúsculo. Porque, inclusive, o Jackson dá o livro Crepúsculo pra ela, porque ele tenta, assim, fazer ela sacar, sabe? Que ele é, ele tenta dar uns indícios. Pra ela também não assustar, né, gente? Aí ele dá o livro Crepúsculo pra ela. Tem algumas coisas lá no livro, por exemplo, quando ela descobre, a Grace descobre, né, esse universo monstruoso em volta dela, ela tem aquela reação de medo, mas ela não tem medo de Jackson. Ela não fica com medo dele, muito pelo contrário, ela fica mais curiosa acerca dele, de quem ele é, da vida que ele leva, dele ser o vampiro. Isso atrai ela muito mais. E isso me lembrou um pouco do Crepúsculo, porque quando a Bella descobre que o Edward é um vampiro, ela não se afasta, muito pelo contrário, e isso a interessa muito mais. Então, tem essa leve comparação com o Crepúsculo. Tem uma outra comparação também que eu lembrei demais, foi do anime japonês, Vampire Knight. Esse ar frio, calculista, perigoso, distante. Me lembrou muito o Kaname Koren, que é o protagonista de Vampire Knight, que é um vampiro. Ele sempre tá rodeado ali de pessoas. Em vários momentos do livro, inclusive, cita às vezes ele usando um poder, alguma coisa. O Jackson lembrava do Kaname também utilizando lá seus poderes e sua psicose vampirírica. Então, eu apaixonei muito mais, porque é um anime japonês antigo, mas que eu sou perdidamente apaixonada, devotada a esse anime. E me fez apaixonar muito mais pelo Jackson por causa dessas comparações que eu fiz. O livro, ele ainda me lembrou traços de alguns livros dessa série da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais. E se você já leu livros da Cassandra Clare, e se você lê Desejo, você vai saber do que eu tô falando, que é no que se refere ao vilão da trama. Então, quando você lê Desejo e já tiver lido Instrumentos Mortais e você não fez essa comparação, não conseguiu sacar o que se relaciona, o que lembra Instrumentos Mortais, que eu não entendi, me chama para conversar, ou manda mensagem aqui, ou manda mensagem lá no meu Instagram, que eu vou te contar, viu? Vou te contar quais são as semelhanças entre Instrumentos Mortais e, primeiro, esse livro da série Desejo. Porque eu fiquei frustrada com esse livro. Assim, o livro é muito bom, tá, gente? Eu gostei bastante. Só que algumas coisas me frustraram, algumas coisas, assim, não me agradaram tanto, que foi a obsessão da protagonista com o vampiro. E o livro ficou muito concentrado nisso, como eu falei pra vocês. Não abordou muito a vida escolar dela, que até então ela quase não foi em aula. Pouquíssimos relatos dela presente em sala de aula. Não teve um aprofundamento com os outros personagens, com o Flint, por exemplo. Eu queria que ela tivesse um envolvimento maior com ele. Com a Macy, eu queria que a Macy tivesse aparecido mais, porque é a prima, a melhor amiga dela. E tem momentos lá que, por exemplo, deixa eu ver aqui uma situação. Sei lá, quando ela caiu da árvore. Vamos jogar isso aqui. Ela caiu da árvore. Eu queria que a Macy estivesse ali do lado, tipo assim, protegendo ela mais, participando mais, cuidando mais. E meio que a Macy foi meio que colocada de escanteio, sabe? Como se ela não fosse alguém que preocupasse. Por exemplo, não estou dizendo que isso aconteceu no livro, eu estou usando uma justificativa para não dar spoiler para vocês. Então eu senti uma participação da prima um pouco fraca nesse livro, do Flint também, que seria um possível par romântico, um leve triângulo amoroso ali iniciando esse livro. Não sei se eu posso falar que é um triângulo amoroso, mas vocês vão sentir indícios de triângulo amoroso. Quem não gosta de triângulo amoroso pode ler normal, que nesse primeiro livro não tem. Mas tem lá aqueles... Será? E como a nossa protagonista ficou totalmente obsessiva pelo Jackson, o livro realmente se passa mais explorando quem é o Jackson, o que ele faz, para onde ele vai, quem ele é. E as cenas dos dois é muito legal. E eu vejo uma certa evolução da Grace também, quando ela aceita o fato dele ser vampiro. Mas ele é uma incógnita, gente. Porque como a narrativa é no ponto de vista dela, você não sabe o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. Aí tem hora que a autora cita assim, que ele tá parado, olhando pra ela. Tipo, ela fez uma pergunta, sei lá. Ah, eu amo açúcar, você não. E ele para e olha pra ela com aqueles olhos profundos. E ela fica parada olhando pra ele. E parece que o tempo para nisso. E depois ele responde qualquer outra coisa. E não responde se gosta ou não de açúcar. E lá na frente você vai descobrir que ele ama. É o açúcar do sangue dela.
que o açúcar do sangue dela deixa ele louco, maluco, e ele queria naquele momento morder, né? Prender suas garras no pescoço dela. É mais ou menos isso que a gente sente ali no livro. E que isso me frustrou um pouco, porque pra mim ficava muito dele não falar. Então, lá na frente que você vai entender. Esse do açúcar foi também exemplo, tá, gente? Eu tô falando que isso aconteceu, não. Eu tô usando um monte de simplificação aqui pra não dar spoilers. Não dar spoilers pra vocês acerca do livro Desejo, tá bom? Mas eu gostaria muito, muito que vocês lessem. Teve muita gente que não gostou, achou muito sexualizado os vampiros. Achou muito fraco também. Os diálogos são curtos, os diálogos são fraquinhos, mas a gente tá falando de uma menina de 17 anos. O Jackson não tem 17 anos, ele é vampiro, ele já tem muitos anos, muito mais de vida. Mas a gente tá falando de uma menina de 17 anos que você não pode querer torná-la adulta. Apesar do sofrimento, do luto que ela tá vivendo, você não pode querer que ela vire uma adulta, porque o diálogo e a mente tem que ser de uma menina de 17 anos. Então, eu entendo os diálogos curtos, eu entendo as questões objetivas e nem tão profundas nesse livro. E a obsessão, no meu ponto de vista, tem sim uma justificativa. Porque ele tá obcecado por ela, isso é fato, e ela também por ele. E a gente vai entender no final do livro o motivo dele. Porque os 3 últimos capítulos do livro foram os capítulos que eu mais gostei, são narrativas do Jackson. Então você entende um pouquinho, eles voltam em algumas cenas do livro em que estavam na narrativa dela, na visão dela, e ele contra a visão dele. Eu amei isso. O que isso lembra muito Crepúsculo no livro O Sol da Meia-Noite, né, gente? Que todo mundo pirou, porque era a visão do Edward. Aqui a autora já trouxe no próprio livro esses 2 capítulos, porque o último capítulo é a descrição final do livro, né? O final do livro, mas era a narrativa dele. Mas tem 2 capítulos extras que é a autora trazendo essa coisa maravilhosa aqui pra gente, que é a narrativa dele. E daí você entende, são nessas narrativas que você entende por que ele é frio, por que ele é distante e porque também ele tá obcecado por uma humana. Com relação ao vilão, uma coisa que eu não gostei com relação ao vilão foi porque eu descobri com muita facilidade o vilão. Tem algumas coisas assim que me surpreenderam, mas o vilão eu saquei muito fácil. Então quem já é acostumado a ler muito livro de fantasia e já fica ali procurando esses pormenores, provavelmente você também vai descobrir com uma facilidade o vilão. Agora, próximo volume, eu estou muito curiosa, estou com muita vontade de ler Paixão, que é o próximo volume da série. Eu quero ver como é que vai desenrolar o romance entre o Jackson e a Grace. Os acontecimentos finais do livro foram bem surpreendentes, eu quero ver também como é que vai ser o desenrolar desse acontecimento e a vinda de novos vilões na história, a vinda aí das complicações, sabe? Eu acho que o livro tem que trazer isso. E é o que eu estou mais curiosa, mais interessada também, é com a integração do submundo ainda maior na vida da Grace e como a autora vai explorar isso, sabe? Porque agora que a gente sabe que existe, e é um mundo muito vasto, não é só relacionado à escola, eu quero ver como é que a autora vai explorar isso, se ela vai permanecer nesse mundinho escolar ou se ela vai explorar o livro aí para o universo com os outros seres, né, que não são estudados. Eu gostei, acho que o livro vale a pena ser lido. É uma narrativa um pouco rasa, mas mesmo assim eu gostei da história. Eu quero saber se vocês têm interesse em livros de vampiros, se vocês já leram esse livro, o que acharam. Teve muitas críticas negativas, viu? Muita gente não gostou de jeito nenhum. E tem dessas críticas, tem observações muito legais e muito consideráveis mesmo, tá bom? Então, é isso, cabe a você ler e saber se você vai te interessar ou não a leitura, então, desse livro aqui, Desejo. É uma série, a Editora Astral já confirmou que vai lançar todos os livros aqui no Brasil, então eu vou ficar esperando aí o restante dos livros serem lançados para ler. Logo, logo eu adquiro aí o livro Paixão e vou ler também, trazer para vocês. Estou muito curiosa. Por enquanto, eu estou me dedicando a Sarah J. Maas, que chegou aqui pra mim, Cidade da Lua Crescente, volume 2. Então, minha leitura de fantasia agora vai ser esse livro de 900 páginas. Depois a gente volta aqui para os vampirinhos da Tracy. E é isso, gente. Tchau!